Sistema de equações lineares, vimos um conjunto de equações e fizemos uma apresentação, uma abordagem rápida, trabalhando com sistemas lineares com duas equações e também no conjunto de M equações, generalizando. Mais especificamente, um dos tópicos que faltou de ser abordado seria as equações com sistemas, né, lineares com 3 equações e 3 incógnitas. E nós estamos nessa parte básica, podemos representar através dos planos esse estudo. Então, vejam aí, nós temos 3 equações e 3 incógnitas de forma genérica e esses sistemas lineares apresentam 3 possibilidades de soluções. E precisamos interpretá-las. Exatamente isso. O sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas, ele pode não apresentar nenhuma solução. Ou apresentar uma solução, ou infinitas soluções. Isso nós sabemos. Agora, vamos ver cada um dos casos, ou rever essas interpretações. O sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas, quando não apresenta nenhuma solução, você pode imaginar 3 planos paralelos. No contexto matemático, os planos são infinitos. Aqui, para representá-los, nós colocamos subplanos, ou parte do plano, para dar essa ideia. Veja a situação em que o sistema de 3 equações e 3 incógnitas não apresenta solução. Você tem 3 planos paralelos. Sempre você imagina sempre que imaginar esta situação, o sistema linear não apresenta solução. Outra forma de não apresentar solução seriam 2 planos paralelos, sem interseção, com um plano comum. Veja a situação. Observe que 2 dos planos têm pontos em comum. Seria essa reta. Mas não seria solução dos 3 planos simultaneamente. Então, não apresenta solução. Outra opção para não apresentar solução é o caso em que não tem interseção comum. Essa figura ilustra a situação. Observe. Mais uma vez, você tem interseções 2 a 2, mas separadamente, nunca comum, aos 3 planos simultaneamente. E ainda temos outra situação em que o sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas não apresenta solução. Seria 2 planos coincidentes, paralelos ao terceiro. Mais fácil de memorizar. Nós temos 2 planos coincidentes, mas não há ponto em comum com o terceiro plano. Bem, vimos então os casos em que esses não apresenta
solução, o sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. Agora vamos observar as situações em que o sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas apresentam solução. No caso de 2 equações com 2 incógnitas, vimos que as retas concorrentes com ponto de interseção. Você está lembrado disso? Então, veja aqui, na comparação, temos uma solução quando a interseção é um ponto. Mas estamos falando de 3 planos. Então, essa é a ilustração. Observe que temos este plano a esse, são perpendiculares, você tem uma reta. Este plano também perpendicular ao plano horizontal, você também teria outra reta. E a interseção dos 3 planos é exatamente, com precisão, este ponto. Somente esse ponto. Então, podem grifar aí. Pronto. Está grifado. Esse pontinho aí é o ponto solução do sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. Há um outro caso em que o sistema linear apresenta uma infinidade de soluções. Neste caso, teríamos como interseção uma reta. Como seria a representação ilustrativa? Exatamente essa. Observe. Os 3 planos com interseção exatamente numa reta. Claro, aqui é só uma ilustração. Sabemos que os planos são infinitos. E ainda temos uma infinidade de soluções quando os 3 planos são coincidentes. Imaginando os 3 planos coincidentes, aí teríamos exatamente uma infinidade de soluções. Deixe-me ver se ainda falta algum. Ah, sim. Temos o caso de uma infinidade de soluções com 2 planos coincidentes, quando a interseção é uma reta. Então, você tem 2 planos coincidentes, com um terceiro plano, formando uma reta na interseção. Aí sim nós teríamos uma infinidade de soluções, sendo ponto, reta ou planos coincidentes. Então, revendo mais uma vez, nós temos aí essa situação já mostrada previamente. Nenhuma solução, hein? Aqui, veja só, nenhuma solução também. Ou essa solução, ó, nenhuma solução, por conta de não ter pontos comuns. Outro caso seria 2 planos coincidentes paralelos a um terceiro. E aí os casos
em que o sistema linear de três equações de três incógnitas apresenta a solução. Seria o caso do ponto. Foi mostrado aqui o ponto comum, o caso da reta. Você tem os três planos com a reta em comum aos três planos e também os três planos coincidentes. Além desse, podemos ter dois planos coincidentes perpendicular a um terceiro plano. Bem, é só a ilustração das situações que podemos interpretar a partir do sistema linear com três equações e três incógnitas. Aqui temos um sistema linear nas incógnitas x, y, z, com três equações. Observe os termos independentes 5, 10 e 15. Bem, mais uma particularidade é observada neste exemplo. Olhe com atenção para a segunda equação e a terceira em particular. Perceberam? A segunda é múltiplo da primeira. E a terceira também é múltiplo da primeira equação. Essa é uma particularidade. Então, quando temos três equações e três incógnitas, buscamos, às vezes, observar alguma particularidade para interpretar a situação, sem, no entanto, representar graficamente. Nesta situação, já sabemos de antemão que, sendo duas equações múltiplas da primeira, o sistema apresenta uma infinidade de soluções. Observe que a primeira equação multiplicada por 2 é igual à segunda equação. E a primeira equação, quando multiplicada por 3, é igual à terceira equação. Nestas situações, o que fazemos é suprimir as equações que são múltiplas. Pelo processo, de operações sobre equações ou sobre as linhas de uma matriz aumentada do sistema linear, percebemos que podemos reduzir a uma só equação. Então, podemos representar exatamente assim. Esse sistema é equivalente à primeira equação. E o interessante é que, nestas situações, nós podemos observar que uma das incógnitas fica em função de outras duas. Neste caso, podemos escrever x em função de y e z, ou y em função de x e z, ou z em função de x e y. É comum escrever x em função de y e z. Bem, como ficaria, então, a solução desse sistema linear, uma vez que podemos suprimir duas
das equações, ficando com a equação equivalente x menos y mais 2e igual 5. Bem, simplesmente podemos escrever x igual 5 mais y menos 2e. Vamos grifar para ficar bonitinho aqui. Pronto. Bem, buscando a solução desse sistema linear, nós temos que atribuir os parâmetros. As chamadas variáveis livres. Nós temos aqui y e z, onde x está em função destas variáveis. Então, podemos atribuir a y, por exemplo, y igual a A e z igual a B. Então, y igual a z igual b, onde A e B são parâmetros. Então, podemos escrever ou dizer que a solução geral desse sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas tem as coordenadas x dadas por 5 mais a menos 2b, a segunda coordenada y igual a, e a terceira coordenada b, onde a e b são números reais, quaisquer. E aí temos uma solução geral deste sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas, podendo assumir infinitas soluções. Na maioria dos livros didáticos, podemos usar letras gregas para representar os parâmetros, principalmente os livros de matemática superior. O importante é interpretar que essas letras representam números reais. Na aula passada, falamos de matriz na forma escada. Não sei se vocês estão lembrados, mas o aprofundamento do estudo nos leva à forma escalonada e, consequentemente, à forma escalonada e reduzida por linhas, uma forma mais completa de trabalhar com as matrizes. É um instrumental muito relevante na teoria da álgebra linear. Vejam, colocar uma matriz na forma escalonada, não simplesmente na forma escada. Há uma exigência. Se uma linha não consistir inteiramente em zeros, muita atenção, então o primeiro número não nulo da linha é 1. É o número 1. Dizemos que esse número 1 é o chamado pivô. Agora, se existirem linhas constituídas inteiramente de zeros, tal qual já mostramos na aula anterior, elas estão agrupadas juntas nas linhas inferiores da matriz. Então, todas as linhas nulas ficam abaixo das linhas não nulas. Trocando em miúdos, é isso que está sendo dito. Em quaisquer duas linhas sucessivas, que não consista somente em zeros,
o pivô da linha inferior ocorre mais à direita do que o pivô da linha superior. Estas regras foram observadas na aula anterior, sem o cuidado de observar que o pivô, em especial, pode ser o número 1. No caso de escalonar e reduzir por linhas, obrigatoriamente, o pivô vale 1. Então, dessas observações, você entendeu? A observação 1, sim. Esse critério 2, basta que as linhas nulas fiquem abaixo das linhas não nulas, ok? E esse terceiro critério é que, comparando duas linhas sucessivas, o pivô da linha inferior ocorre sempre à direita. Ok. Bem, a propósito, queremos trabalhar exatamente a forma escalonada reduzida por linha. Mas antes, vamos seguir em frente. Vamos retomar isso aí. No seguinte exemplo, você diria que essa matriz está na forma escalonada? Sim. Observe, na primeira linha, qual é o pivô? 1. Primeiro elemento, primeira entrada não nula é 1. Se compararmos a primeira linha com a segunda, imediatamente temos o pivô à direita da primeira linha. Se compararmos a segunda linha com a terceira, percebemos o mesmo comportamento. Então, temos a forma escada aqui, ó, já observado na aula anterior. Ok? Então, essa está na forma escalonada. Simplesmente escalonada. Mais adiante, queremos escalonar e reduzir por linhas, por uma necessidade maior. Veja outro exemplo. Esta matriz está na forma escalonada. Sim, mas ainda não apresentamos a forma de escalonar e reduzir por linhas. Veja, dos critérios apresentados, deixa eu ver aqui, 3 critérios. 1, 2, 3. O que diferencia da forma escalonada e escalonada reduzida por linha é acrescentar apenas mais um dos critérios. Veja que o primeiro critério já foi apresentado. O segundo, também. O terceiro, também. Então, como inclusão, cada coluna que contém um pivô tem zeros nas demais entradas. Então, acrescentando este item, aí temos a matriz escalonada reduzida em linhas. Podemos também mencionar desse modo. Ou a forma escada, né? Reduzida em linhas. É um instrumental muito valioso, essa habilidade, para quem precisa de álgebra linear.
Então, valorizem bastante estas habilidades. Não só o conhecimento de reconhecer uma matriz na forma escalonada, reduzida em linhas, mas esse instrumental, essa praticidade em converter matrizes equivalentes, principalmente fazendo um trabalho de otimização nos cálculos, evitando trabalhar com frações para otimizar a velocidade e a precisão nos resultados. E muita atenção nos sinais, obviamente. Então, mais uma vez, para fixar, se uma linha não consistir inteiramente em zeros, se não for totalmente nula, então o primeiro número não nulo da linha é 1. Tem que ser 1. Dizemos que esse número 1 é um pivô, ok? Por quê? Simplesmente, quando estamos resolvendo um sistema, simplesmente por resolver, não necessariamente precisa ser 1. Se o elemento for não nulo e vocês colocarem na forma escada, sem, no entanto, o pivô ser 1, você consegue resolver o sistema também facilmente. Mas o dispositivo requer que o pivô seja 1 por questões suplementares à teoria. Então, se existem linhas constituídas inteiramente de zero, toda nula, todas as entradas zero, estas entradas ficam abaixo das demais. E em quaisquer duas linhas sucessivas, não importa quais sejam, sempre o pivô, e aí nos referimos a pivô, sendo a entrada de valor 1, fica sempre imediatamente à direita, ok? E cada coluna que contém um pivô tem zeros nas demais entradas. Este é o item que diferencia das outras observações. Preste bem atenção, cada coluna que contém um pivô tem zeros nas demais entradas. Bem, entendido isso, a praticidade dessas conversões presume-se conhecimento das operações elementares sobre linhas da matriz. Ok? Bem, como exemplo, agora vamos colocar um exemplo de uma matriz escalonada reduzida por linha. Observe. Temos, então, uma matriz, primeiro elemento, primeira entrada não nula, na primeira linha é 1. Observe que 1 é o pivô na primeira linha. A coluna que contém esse pivô, as demais entradas são nulas. É essa a observação do quarto item. Veja, escalonada simplesmente, agora escalonada reduzida por linha, com o item 4. Cada coluna que contém um pivô tem zeros nas demais entradas. Isto sim deve ser observado. Então, observe no exemplo que o pivô da segunda linha e as demais entradas é zero. O pivô da terceira linha e na coluna
as demais entradas é zero. Uma matriz escrita desse modo está reduzida, escalonada, reduzida em linhas. Outro exemplo. Veja, temos uma coluna de zeros, mas não há pivô. O pivô da primeira linha é 1. Portanto, nesta coluna, as demais entradas são nulas. Qual o próximo pivô na segunda linha? 1. As demais entradas nulas. E não temos mais nenhum pivô na terceira e quarta linhas. Tá vendo? Então não há obrigatoriedade de entradas nulas. Mas prevalece a forma escada. Veja. Esse instrumental deve ser plenamente dominado. Bem, falamos então nos sistemas lineares, né? De um modo geral. Em particular, temos os chamados sistemas lineares homogêneos. Estes sistemas de equações apresentam um conjunto, né, um conjunto de equações lineares, e neste conjunto de equações lineares há uma particularidade, que são os termos independentes de cada equação são iguais a zero. De um modo geral, você tem m equações e n incógnitas, representando um conjunto de equações lineares, de um modo geral. Então, observe a representação desse sistema. Aqui temos os coeficientes das incógnitas. São n incógnitas com m equações, termos independentes de cada equação, sempre igual a zero. Este sistema tem outra particularidade. É um sistema sempre consistente. Sempre apresenta solução. Ao menos a solução nula, que é chamado de solução trivial. A solução nula recebe o nome de solução trivial. E se o sistema apresentar outras soluções, são chamadas de solução não trivial. A resolução de um sistema linear homogêneo procede do mesmo jeito que um sistema comum. Escrever a matriz aumentada do sistema, operacionalizar, né, com as operações elementares sobre linhas ou equações, escalonando o sistema linear ou mesmo
a matriz aumentada do sistema, objetivando encontrar o sistema equivalente mais simples. Veja este exemplo. Temos, então, aqui um exemplo de um sistema linear homogêneo. Quantas equações lineares temos neste sistema? 1, 2, 3, 4 equações. Quantas incógnitas? 6 incógnitas. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incógnitas ou variáveis. Ok? É um sistema linear homogêneo. Basta observar que os termos independentes de cada equação valem zero. Vamos, então, resolver este sistema linear? Bem, para resolver esse sistema linear, procedemos de modo como foi feito nos exemplos anteriores. Vamos primeiro escrever a matriz ampliada deste sistema. E observamos, então, os coeficientes. Quais são eles? Olha, vamos pegar na primeira equação e escrever cada um deles na primeira linha da matriz. 1, 3, menos 2, 0, não esqueça, 2, 0 e 0, que é o termo independente. Neste exemplo, vou escrever com o termo independente, ok? Equação 2. 2, 6, menos 5, menos 2, 4, menos 3, 0. Na terceira equação, temos, olhe para a terceira equação, 0, 0, opa, 5, positivo, 10, 0, 15, 0. Finalmente, na última equação, damos as entradas na linha, digitamos 2, 6, 0, 8, 4, 18 e 0. Pronto. Conferindo aqui, a matriz está preenchida. Vou exibir para vocês. É exatamente essa aqui. A matriz ampliada do sistema linear homogêneo, com 6 incógnitas. A organização da matriz lhe dá uma performance de melhor desempenho na hora de trabalhar. Agora, observe na primeira linha. Do que já falamos até agora, temos a localização do pivô. Vocês estão vendo aí que é 1. De acordo com aqueles critérios
do escalonamento reduzido por linhas. Mas o quarto e último critério que diferencia exatamente da forma simplesmente escalonada, observando aí a coluna que contém o pivô, que é 1, não tem as entradas totalmente nulas. Então, observamos a segunda linha e observamos também na quarta linha. Então, temos que converter estas entradas, no caso, a entrada posicionada na segunda linha, primeira coluna, e a entrada posicionada na quarta linha, primeira coluna. Convertê-la em zero através de operações elementares sobre linhas. Quais são as operações aplicadas à segunda e quarta linhas? Bem, na segunda linha, o que podemos fazer? Pense. Vamos multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar a segunda linha. Eu escrevo aqui, ó. Claro que você pode pensar diferente. Vale a comutativa. Você pode escrever, agilizando o pensamento, como segunda linha menos 2 vezes a primeira linha. É comutativa, você pode pensar desse modo. O importante é que a operação sobre linhas resulte na modificação da segunda linha. E aqui está escrito. Procedemos do mesmo modo com operação elementar sobre a quarta linha. Quarta linha menos 2 vezes a primeira linha, com operação elementar sobre a quarta linha. Bem, eu vou copiar essa matriz aqui na lousa, limpar isso aqui e abrir um espaço somente com essa mesma matriz do jeito que está aqui. A gente continuar a fazer os procedimentos. Treinar mais um pouco. Copiei aqui a matriz que estávamos trabalhando anteriormente. Tal qual estava lá, né? Não precisamos digitar novamente. Mesmo procedimento. Vamos fazer o seguinte. Vamos observar aqui as contas. Operação sobre a segunda linha. Menos 2 vezes 1 somado a 2, 0. Então, aqui a entrada da segunda linha, primeira coluna, vai ser 0. Vai anotando aí. Menos 2 vezes 3, 6. Negativos, somado com 6, 0. Outra entrada nula. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 mais menos 5, menos 1. Vai anotando. Menos 2 vezes 0, somado a menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. Somado a 4, 0. Menos 2 vezes 0, somado a menos 3, menos 3. 0, 0. Ok. O mesmo procedimento
na quarta linha. Menos 2, acompanhe, menos 2 mais 2, 0. Menos 3, não, menos 2 vezes 3, menos 6, somado a 6 dá 0. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. Não, vai dar 4 positivo. 4 positivo somado a 0, 4. Menos 0. Não, menos 2 vezes 0 dá 0. 0 somado a 8 dá 8. Menos 2 vezes 2, menos 4 somado a 4, 0. Menos 2 vezes 0 somado a 18, 18. E aqui 0. Ok. Podemos escrever e exibir aqui. Estava fazendo isso. Vocês conferiram? Pronto. Confira mais uma vez. Este é um procedimento que você faz e deve conferir, para evitar equívocos de sinais. Mas tudo foi feito previamente. Veja aí. Pivô é 1. As demais entradas da coluna que contém o pivô é 0. Ótimo. O nosso pivô não é 1, mas é menos 1. Então, temos que trabalhar a segunda linha. Perceberam? Esses detalhes que estamos trabalhando são importantes. Vamos colocá-lo em evidência. Mais uma vez, o que nos interessa é esta matriz que vocês estão vendo. Então, vou reescrevê-la ou copiá-la em cima, apagando o cálculo anterior. Deixá-la livre. Vou aproveitar essa aqui mesmo. Tal qual está aí. Está aí. Pronto. Não modifiquei nenhum número. Copiei a mesma matriz, estava lá. Não alterei nada. Bem, em princípio, seria interessante trabalhar aqui na terceira linha. Por qual motivo? Porque o pivô da segunda linha está sendo menos 1. Obviamente que queremos que seja 1. Mas o fato de 1 e menos 1 é só multiplicar por menos 1. Agora, essa entrada que está na coluna que contém o pivô da segunda linha tem que ser nula. E essa entrada de número 4 também deve ser nula. Assim como o menos 2 também. Mas vamos por partes. Tenha cuidado nas escolhas e você proceder às operações elementares. Caso contrário, ao invés de facilitar as contas, só vai dificultar. Olha, com esse procedimento a gente resolve o problema. Multiplicando a linha 2 por 5 e somando a linha 3. Como foi dito anteriormente, vale a comutativa, podemos fazer linha 3 e somar com 5 vezes a linha 2. É exatamente isso que vamos fazer. E o próximo procedimento terá que ser feito também aqui na
quarta linha. E já podemos pensar em qual é o procedimento. Procedimento análogo ao da terceira linha, que é exatamente esse. 4 vezes a linha 2, somar com a linha 4. Ou a linha 4 mais 4 vezes a linha 2. Por isso que é recomendado não multiplicar logo por menos 1. O procedimento já está pronto. Mas pode. Bem, vamos conferir. 5 vezes a linha 2. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 vezes menos 1, menos 5. Somado a 5, 0. 5 vezes menos 2, menos 10. Somado a 10, 0. 0 mais 0, 0. Menos 15. Somado a 15, 0. E aqui 0 mais 0, 0. Pronto, resolvemos aqui a segunda linha. Já escrevi aqui, daqui a pouco eu exibo para vocês. Agora, 4 vezes a linha 2, 0, mais 0, 0, não altera. 4 vezes 0, mais 0, 0, não altera. 4 vezes menos 5, não, 4 vezes menos 1, menos 4, somado a 4, 0. Pode anotar, 0. 4 vezes menos 2, menos 8, somado a 8, 0. E 4 vezes 0 mais 0, 0. 4 vezes menos 3, menos 12, somado a 18, 6 positivo, hein? Anota aí. 4 vezes 0, 0, somado a 0, 0. Pronto. Já calculamos nas duas linhas, já está escrito aqui, podemos exibir. Olha o pivô. As entradas estão nulas. Perfeito. Agora temos aqui um pivô que não é 1. Menos 1. Observe a necessidade de você operacionalizar, né, linhas, permutando linhas às vezes. Porque temos aqui uma linha nula, tá vendo? Enquanto que essa linha não é nula. E um dos critérios é colocar as linhas nulas abaixo das linhas não nulas. Então vamos permutar. E essa é uma necessidade, permutar a terceira com a quarta linha. Observaram aqui? Ó. É só reescrever a matriz com cuidado de prevalecer as entradas, trocando a linha 3 com a linha 4. Feito isso, pronto. Se olharmos somente na forma escalonada, claro, não está reduzida por linhas, mas já está na forma escalonada. Tá vendo? Já está na forma escalonada. Bem, o que está faltando mesmo é reduzir em linhas. Não é mesmo? Observe que esse pivô ainda não é 1. Poderíamos multiplicar toda a linha por menos 1. É uma opção. Mas lembre-se que, ao fazer isso, a coluna que contém este número, todas as demais entradas devem ser nulas. Então, se quiserem, você pode operacionalizar logo com essa entrada posicionada na primeira linha e terceira coluna, anulando através de operação elementar, com o cuidado de não alterar
as posições que vêm antes do pivô. Tenham muito cuidado. Então, vamos aplicar a operação desejada. E então, que operação nós faríamos? Vamos multiplicar a segunda linha por menos 1. Aí teríamos o pivô da segunda linha, sendo o pivô 1. Consequentemente, teríamos 1, 2... Não, eu estou escrevendo aqui, tem que começar do zero. 0, 0, 1, 2, 0, 3, 0. Agora sim, as entradas estão de acordo. Aí funciona aqui. E a outra operação é na terceira linha dividir por 3, por conta desse pivô não ser 1. Dividindo por 6, teremos o pivô 1. Aí teremos apenas que observar a coluna que contém esta entrada. As demais entradas devem ser nulas. Então, devemos proceder às operações elementares sobre as entradas da coluna. Então, todo cuidado. Veja que já procedemos multiplicar a segunda linha toda por menos 1, a terceira linha por 1/6, que é o mesmo que dividir por 6. Ótimo. O pivô é 1, da segunda linha também é 1, da terceira linha é 1, e na quarta linha não temos pivô, é a linha nula. Observe que na coluna que contém o pivô 1 da primeira linha, está ok. A coluna que contém o pivô da segunda linha ainda não está ok. E a coluna que contém o pivô da terceira linha também não está ok ainda. Então, vamos precisar aplicar operações elementares. Que operação vai ser essa? Pense aí um pouco. O que você faria? Bem, a começar por essa, você tem que somar menos 3 vezes a terceira linha, a segunda linha. É uma forma. Não é isso? Qual é a operação, então? Linha 2. Olha que nós começamos aqui de baixo, hein? Por que começamos aqui de baixo? Porque nós vamos operacionalizar essa entrada. Perceberam? Se você operacionalizar primeiro essa entrada, não vai dar certo. Olha o detalhe desse estudo. Se você você faz o estudo rápido e acha que já sabe os critérios, já memorizou tudo, aí não vai treinar, observe
esta particularidade. Se você alterar, por exemplo, fazendo uma conta sobre a primeira linha, você vai alterar essa entrada. E depois você terá que alterar duas vezes essa entrada e essa. Consequentemente, vai ter que começar tudo de novo. Então, começamos de baixo, tá vendo? Sempre começamos de baixo. Essa entrada e não dessa. Começando de baixo, você vai somar menos 3 vezes a terceira linha à segunda linha, alterando a segunda linha. Observe que com isso você não altera as entradas imediatamente 1, 2 e 0. Elas vão permanecer porque estamos fazendo o quê? Menos 3 vezes a terceira linha. Como 1 é pivô, as demais entradas são nulas. Quando multiplicada por 3, negativo, fica 0. Somando, permanece o número. Esse é o detalhe. Com essa entrada, tem que ser priorizada na alteração. E a outra entrada é essa aqui, posteriormente. Que deve ser feito o quê? Somando do mesmo jeito, menos 2 vezes a segunda linha, a primeira, para obter exatamente a forma escalonada, reduzida em linhas. Não esqueça isso. É o que está faltando. Então, já procedeu aí? Fazemos isso. Essa entrada vai ficar 0. Deixa eu ver aqui. Como apagar isso? E a outra entrada. Bem, nenhuma dúvida até agora? Vamos alterar. Então, essa entrada fica 0 e essa aqui também 0. Consequentemente, já teremos o quê? A matriz desejada, ou seja, a matriz na forma escada reduzida em linhas. Podemos ler assim também. A forma escada reduzida em linhas, ou simplesmente escalonada reduzida por linhas. São termos semelhantes. O importante é o procedimento. Pronto. Consegui aqui. Ficou perfeito. Olha que os valores são os mesmos, né? Não houve alteração. Somente nas entradas da coluna que contém o pivô. Se você pegou os detalhes cuidadosamente, esta sequência é que é preciso ser obedecida. Sempre de trás para frente. Nunca tentar anular do começo para o fim. Você terá sérios problemas. Sem falar que devemos evitar frações, né? Que vai dificultando as suas contas. Uma hora ou outra você precisa trabalhar com frações também. Mas podendo evitar, facilita os cálculos, agiliza os cálculos, melhor dizendo. Bem, agora eu peço a vocês que escrevam aí o sistema equivalente. Aqui nós temos a matriz
escalonada, reduzida em linhas, e nós vamos escrever, a partir dela, o sistema equivalente. Claro, o sistema linear homogêneo. Permanece o conjunto de equações, ok? Equações lineares. Veja que essa coluna de entradas nulas refere-se aos termos independentes de cada uma das equações do sistema linear homogêneo. Então, fica assim, ó. Viram? Fica 1x1, 3x2, 0, não precisa escrever 0x3, só por uma questão organizacional, 4x4, mais 2x5, aqui cabe o mais, 0x6 também não precisa, igual a 0. E aqui também as entradas nulas podem ser dispensadas. Temos x3, 2x4, 0 não precisa escrever, 0 também não, igual a 0. Na terceira equação, só temos o pivô 1, portanto, x6 igual a 0. E toda linha nula não precisa escrever. Essa linha é omitida no sistema linear homogêneo. Ficamos, então, com o sistema equivalente, com 3 equações e 6 incógnitas. O que percebemos aí, olhando o sistema como um todo? Já temos de antemão aqui que x6 vale 0. Né? x6 é igual a 0. Agora podemos pôr... escrevam aí, x6 já é 0. Ótimo. Aí podemos ter x3 em função de x4, olhe com atenção, e x1 em função de x2, x4 e x5. É isso que eu estou vendo aqui. Nesses casos, quando isso acontece, você tem 1, 2, 3 variáveis livres, chamadas de variáveis livres. Claro que tem um estudo, né? Para você saber o posto, o grau de liberdade. Aqui nós podemos colocar x1 em função de x2, x4 e x5. Primeiro, x3 em função de x4. Isolando o x3, né? E depois isolando x1. Opa. Vou exibir aqui, tá certo. Ah, maravilha. O que eu havia dito é o seguinte, que temos x1 mais 3x2 mais 4x4 mais 2x5 igual a 0. É uma equação. E aí você vai colocar x1 em função dessas variáveis, x2, x4 e x5. Assim. Estas variáveis aqui, eu vou destacar para vocês, são chamadas variáveis livres.
Pronto. É só um lembrete aí para o pessoal que está estudando. Eu falei para vocês, para não esquecer. Grifei aqui de maneira legível. Então, observe aí. Olha, o nosso papel aqui é exatamente buscar a solução desse sistema. Então, já vimos o quê? Já temos de antemão, pelo que nós observamos, uma das coordenadas que é x6 igual a zero. Não esqueça disso. Então, as demais que temos variáveis livres, calma que já estamos terminando, hein? Vamos atribuir valores. x2, colocar o parâmetro. Então, podemos dizer, ó, x2, por exemplo, é alfa. Chamar x2 de alfa. Pode ser um número real qualquer, como variável livre. X4 é outra variável livre, digamos, beta. Então, x2 alfa, x4 beta e x5 põe outra letra aí. Lambda, pronto. Alfa, beta, lambda. São letras gregas usuais para essas coisas. Poderia colocar A, B e C também, não tem problema. Lembrando que são os parâmetros, são chamados parâmetros, que você atribui números reais arbitrários para obter soluções particulares do sistema linear homogêneo, neste caso, né? Então, x6 é zero, x1 vai ficar como mesmo? x1. Bem, x1 vai ficar, vamos olhar aqui, ó. Nós estamos pensando em x1. x1 vai ser menos 3x2. x2 ele chamou de alfa, não foi isso mesmo? Então, x1 vai ser menos 3 alfa, menos 4 beta, menos 2 vezes x5 foi lambda. Isso mesmo. Então, já temos x1, x2 nós chamamos de alfa, x3... x3 está onde mesmo? Aqui, menos 2x4. Portanto, x3 vai ser o quê? Vai ser menos 2 beta. x4 chamou de beta, não pode esquecer. E x4 nós chamamos de beta. E x5 foi como? De lambda. E x6 é zero. Olha, a última coordenada, que é x6, é zero. Então, temos a solução geral desse sistema linear homogêneo. Você escreve assim, ó. Basta escrever aqui os parâmetros e concluir o sistema. Olha, x6 é zero mesmo, hein? Em qualquer solução geral, a sexta coordenada desse sistema valerá zero. Senão, não tem solução. E não pode, porque a solução trivial seria o quê? A solução nula. Vai acontecer quando cada parâmetro desse vale zero, ou seja, alfa, beta e lambda valem zero. É a solução trivial do sistema linear homogêneo. Ok? Então, veja aí. Então, vamos escrever solução geral. Ok? x3 fica assim, x1. Não esquecendo que a solução trivial é quando alfa, beta e lambda, que são os parâmetros, valem zero.